Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre alienação fiduciária de bens imóveis. Esta é a terceira aula do curso. Caso você não tenha visto as demais aulas, recomendo voltar às outras aulas, pois nelas você verá os conceitos de demarcação legal, direitos e deveres do fiduciário e fiduciante, temas muito importantes para o entendimento desta aula. Meu nome é Alexis Mendonça Cavicchini Teixeira de Siqueira, sou oficial do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e hoje venho falar, nessa terceira aula, a respeito da execução extrajudicial de bem imóvel, no caso de bem imóvel, obviamente, que foi alienado fiduciariamente. E também das inovações legais e jurisprudenciais a respeito desta temática na alienação fiduciária de bens imóveis. Pois bem, execução extrajudicial. Até o surgimento da alienação fiduciária, o financiamento de imóvel para compra era assegurado por garantia da hipoteca e para executar o crédito era necessário, em geral, a intermediação do Poder Judiciário. O dinamismo das relações comerciais exigiu um mecanismo ágil, com menor custo. Assim, a Lei 9.514 de 97 trouxe esse avanço no ordenamento jurídico. Estando diante da mora do devedor, configurada a partir do vencimento da dívida, essa situação não requer a intimação prévia do devedor, uma vez que lhe é dado conhecimento no momento da assinatura do contrato as datas de vencimento de cada parcela. Para iniciar o procedimento extrajudicial de execução, se faz necessária a intimação do devedor, apesar dele, obviamente, já ter ciência daquelas parcelas que ele deve adimplir. E para o legislador, é necessário o fiduciário provar que o fiduciante está em mora. Essa é uma exigência do artigo 26, parágrafo 1º da Lei 9.514 de 97. O procedimento de execução inicia-se com a intimação do devedor, para que este pague em cartório o valor em mora no prazo de 15 dias da notificação. Logicamente, neste prazo, ele poderá também pagar diretamente ao credor fiduciário. Tem o devedor o direito de purgar a mora. Ele pode ainda negociar com o credor fiduciário a dação em pagamento do bem imóvel em troca da libertação de toda a dívida remanescente. Em alguns casos, essa hipótese de dação em pagamento pode ser muito vantajosa para o devedor fiduciante, uma vez que ele poderá se livrar da dívida sem ter que aguardar todo o procedimento extrajudicial de execução. A partir da data do vencimento da prestação, deve-se o fiduciário aguardar o prazo de carência estabelecido em contrato, pois a lei não o fixou, de modo que a partir dele será efetuada a intimação do devedor. Encontramos na Lei 9.514 diversas formas de intimação do fiduciante, mas há uma lógica a ser seguida e essa lógica é uma lógica gradativa. O primeiro passo é por envio de aviso com recebimento postal ou presencialmente por oficial de registro de imóveis ou seu preposto. Não sendo obtido o resultado por este meio, será efetuada a intimação por via edital. Lembrando que o oficial de registro de imóveis poderá delegar a diligência para o oficial de registro de títulos e documentos do local onde a diligência de intimação deverá ser efetuada. O oficial de títulos e documentos ele possui uma grande experiência com notificações, sendo este um dos serviços mais importantes e comuns realizados no cartório de títulos e documentos, motivo pelo qual, especialmente nos grandes centros, os cartórios de registro de imóveis delegam aos cartórios de títulos e documentos a realização desta diligência. Poderá ser designado para o ato um funcionário do cartório de registro de imóveis, como já dito anteriormente, ou do cartório de registro de títulos e documentos para realizar a diligência, não necessariamente sendo efetuada a diligência pelo próprio oficial. Somente recebido e assinado por uma dessas pessoas, ou seja, por um destes devedores, a carta notificação é que será ela considerada válida para fins de contagem do prazo de 15 dias. Pode ocorrer do fiduciante se esquivar da intimação. A Lei 9.514 de 97 inova
trazendo o artigo 26, parágrafo 3º, traço A, acrescido pela Lei 13.465 de 2017. Com esse acréscimo, existe a possibilidade de intimação por hora certa, até então só prevista em âmbito judicial. A intimação por hora certa sempre foi muito comum no âmbito judicial, porém, agora ela é trazida como inovação para o âmbito extrajudicial também. Assim, não encontrado fiduciante por 2 vezes, poderá oficiar o seu funcionário designado aprazar dia e hora, e ao chegar no local com a data e horário marcados, e ainda assim não encontrar o devedor, colherá a assinatura de quem houver presente. Em se tratando de condomínio edilício, poderá ser feita, inclusive, essa notificação na pessoa do porteiro, conforme parágrafo 3º-B do artigo 26. É de bom ouvitre que o oficial de registro de imóveis ou oficial de registro dos documentos ou preposto de um desses, segundo a prática dos oficiais de justiça que realizam corriqueiramente tal procedimento, se resguardem de eventual questionamento. Para tanto, recomenda-se dirigir-se ao local em dias de semana e horários diferentes, buscando confirmar com vizinhos de que, de fato, o devedor reside no local, pois poderá vir a ser anulado o ato de intimação caso seja maculado este por algum vício. Esgotadas tais tentativas e havendo motivada suspeita de ocultação, por exemplo, encontrar-se em casa e não comparecer para recebimento de intimação, poderá então, como visto, ser efetuada a notificação por hora certa. Se porventura o fiduciante ou seus representantes legais não residirem no endereço indicado ou encontrarem-se em local incerto ou não sabido, o ato de intimação deverá ser feito por edital. Frise-se que o edital deverá ser publicado por 3 dias em jornal de grande circulação local. Caso não haja imprensa diária, deverá ser feito em comarca de fácil acesso. Existe a possibilidade de publicação digital por meio eletrônico, caso tenha sido regulado pela Corregedoria Geral da Justiça Local. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as publicações eletrônicas do registro de imóveis foram regulamentadas por meio do provimento 56 de 2018, existindo plataforma eletrônica mantida pelos próprios oficiais de registro de imóveis para a publicação do edital, tendo eles a mesma validade jurídica da publicação do edital efetuada em jornal de grande circulação. Tais práticas são confirmadas pela jurisprudência do STJ. Por exemplo, o agravo interno no agravo de recurso especial número 905.042 de São Paulo, de relatoria do ministro Raul Araújo, da 4ª turma do STJ, que foi julgado em 9 de março de 2017, reiterando a validade de intimação do fiduciante por edital, prevista no artigo 26, parágrafo 4º da Lei 9.514 de 97. Finalizada a intimação e não paga a dívida, deve o credor fiduciário pedir a averbação de consolidação de propriedade no registro de imóveis competente, passando-se a realização do ato do leilão, que culminará com a venda do imóvel e a consequente quitação da dívida. Caso ocorram 2 leilões negativos, o credor estará livre de tais obrigações, podendo vender livremente o bem. Obviamente, deverá levar à averbação tais leilões negativos, até para que o oficial de registro de imóveis tenha em sua matrícula a publicidade de que aqueles leilões foram realizados e, com isso, o credor está livre desta obrigação. Lembrando que, no caso de financiamento habitacional, além do prazo de 15 dias para pagamento em cartório ou diretamente junto ao credor fiduciário, o devedor fiduciante dispõe ainda de 30 dias para pagar diretamente ao fiduciário, antes que esse último possa pedir a consolidação da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis competente. Importante ainda consignar que, no caso de consolidação de propriedade, o credor fiduciário deverá apresentar guia de TBI paga, por conta de extinção de direito expectativo do devedor fiduciante. Seguindo o entendimento da doutrina capitaneada pelo Dr. Melina Menchalub,
a quem expõe sobre os procedimentos de leilão extrajudicial, tem-se que a comprovação de comunicação pessoal das datas de leilão não é exigida legalmente, diferente da intimação pessoal para purgação de mora, situação sobre a qual já detalhamos anteriormente. Entretanto, é importante fixar a observação do artigo 27, parágrafo 2º-A, consistente no envio de correspondência para o endereço constante do contrato, pois esse é o entendimento jurisprudencial do STJ, antes mesmo da Lei 13.465 de 2017. O agravo interno, no agravo do recurso especial 709.013 do Mato Grosso do Sul, de relatoria da ministra Isabel Galotti, publicado em 2016, exatamente neste sentido, no sentido de que a comunicação deverá ser efetuada, ao menos por meio de carta, sendo, claro, sempre recomendável a utilização do aviso de recebimento. Bom, acerca dos prazos de realização do primeiro leilão extrajudicial, obviamente, neste caso de não pagamento, estabelece o artigo 27 ser de 30 dias da data da consolidação. No primeiro leilão, o valor mínimo do lance deverá ser igual ou superior ao valor estipulado em contrato ou o valor de avaliação pelo órgão público competente para cálculo de TBI, conforme preceitua o artigo 24, inciso 6, o que for maior em termos no que for maior em termos de parágrafo único. Os ensinamentos ainda de Melim Chalub. O valor do primeiro leilão deve ser o mais próximo do preço de mercado do imóvel, para que nenhum dos contratantes seja prejudicado. Caso nenhum lance do primeiro leilão atinja tal valor estipulado, sucederá, de acordo com o artigo 27, o segundo leilão, que ocorrerá a partir de 15 dias da data do primeiro leilão. O valor a ser apurado neste é o mínimo do valor da dívida acrescido dos encargos, considerado neste toda e qualquer despesa referente ao imóvel, contribuições condominiais, taxa de água e esgoto, contas de luz, eventualmente em atrasos, de gás, IPTU, e além disso uma taxa de ocupação de 1%. Essa taxa de ocupação, claro, se o devedor fiduciante não saiu espontaneamente do bem. Conjugando a Lei 9.514 de 97 com o Código de Processo Civil, percebemos que o leilão será preferencialmente eletrônico, conforme previsto no artigo 852 do CPC. Não sendo o eletrônico possível, dar-se-á esse leilão por meio presencial. A opção pelo meio eletrônico confere uma amplitude de público maior, proporcionando, deste modo, uma possibilidade de oferir uma melhor oferta, com ganhos mútuos para os adquirentes. Desta maneira, havendo saldo de leilão, o valor que sobeja o valor de dívida deduzida de todos os encargos do leilão e todos os valores eventualmente ficarem abertos pelo devedor fiduciante, esse valor que sobege, ele será entregue ao devedor fiduciante conforme o artigo 27, parágrafo 4º da Lei 9.514 de 97. Em síntese, tratamos de descrever os principais pontos do procedimento extrajudicial adotado pelo Estado legislador ao optar por situações de desjudicialização em certos atos, não apenas tornando o judiciário mais ágil, porque terá menos casos para julgar, mas também conferindo ao fiduciário alternativas extrajudiciais para retomar o crédito cedido. Para o início do procedimento extrajudicial, é requerida a memória de cálculo da mora. Observamos ainda que a intimação do fiduciante pode ser feita inclusive por hora certa, observando além da Lei 9.514, também o que reza o CPC. É possível a purgação da mora pelo devedor após sua notificação, ou até mesmo antes, que ele já sabe que muitas vezes que está em mora, que tinha uma parcela que ele não pagou. Não sendo realizada essa purgação, prosseguindo o procedimento, o fiduciário levará a leilão o imóvel por duas ocasiões. Se na primeira oportunidade não atingir o valor do imóvel, será feito um segundo leilão, a qual será tido como valor mínimo o valor da dívida acrescido dos encargos. Restando algum saldo, em qualquer destes leilões, ele será devolvido ao devedor. Caso realizado ambos leilões, ainda sem lance atingindo o valor mínimo de cada um destes, o fiduciário
ficará com o bem livre e desembaraçado. De qualquer forma, este dará quitação da dívida ao devedor na imensa maioria das situações. Observamos, porém, que no caso da Lei 13.476 de 2017, no caso de abertura de crédito, o devedor fiduciante continuará responsável pelo que remanescer da dívida, não lhe sendo dada quitação após o procedimento extrajudicial de execução. No próximo vídeo, o quarto e último desta série, veremos a alienação fiduciária de bem rural, tendo o fiduciário um estrangeiro, conforme a regulamentação trazida pela Lei nº 13.986 de 2020. Vejo vocês no quarto e último vídeo dessa série. Até lá!